como consequência na vida cristã a frutificação. Este é o nosso estudo de número 680 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, queira se inscrever. Ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre este assunto da frutificação logo após a nossa vinheta. E nós somos chamados a frutificarmos. Vamos ao nosso tema, frutificando na oração. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 15, verso 7. Olha o que Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, porque vai ter fruto, a tua fé terá fruto. Frutificar é justamente isso, é dar frutos, é ter como consequência. Aí você me pergunta, mas como frutificar na vida de oração? Primeira coisa que você precisa entender: orar é uma ordem de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 40, chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. É interessante que Jesus estava ensinando e estava mostrando aos discípulos por que eles deveriam orar. Mas Jesus também mostrou aos discípulos que é necessário, além de orar, vigiar. Sabe por quê? Jesus ainda explicou: porque a nossa carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nós estamos vivendo para o Senhor, nós estamos enraizados no Senhor, por isso que nós precisamos vigiar para que não façamos a vontade da nossa carne. E Jesus advertiu ainda aos discípulos que não deveriam desanimar de ter uma vida constante de oração, assim como Jesus nos adverte também, Lucas capítulo 18, verso 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente, jamais desanimar. Esta parábola nós temos no nosso canal e eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo. E Jesus, ele nos deu o exemplo, pois ele era homem de oração. Vemos a prática da oração de Jesus logo no batismo, Lucas capítulo 3, verso 21 e verso 22. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Olha que tremendo! O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai falando lá do céu, o Filho Jesus Cristo sendo batizado e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Glória a Deus, porque o nosso Jesus nos deu o exemplo. E Jesus, ele tinha uma vida de constante oração. Lucas capítulo 5, verso 16.
Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Quantas vezes Jesus orava? Muitas vezes Jesus buscava a Deus. Ele orava sozinho no deserto, mas também ele orava com os discípulos. Antes dele fazer milagre, ele dava graças a Deus. Jesus, ele praticava a oração. E Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, tinha uma vida de oração. Mas a igreja primitiva, ela orava constantemente e era perseverante na oração. Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. É importante a oração para nós, é importante frutificarmos na oração. Os apóstolos, eles também tinham vida de oração, eles oravam. Vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Pedro em Atos capítulo 10, verso 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Quem ora tem vitória, quem ora tem experiência com Deus, quem ora frutifica, quem ora tem resposta de Deus, quem ora tem intimidade com Deus. E Paulo, ele ensinava sobre o dever de orarmos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha que tremendo! E hoje nós vemos o povo de Deus conversando, discutindo, envolvido em assuntos que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas nós temos que estar orando ao Senhor todos os momentos, em todos os lugares, mas sem ira e sem discussões. Paulo mostra que Epáfras, ele guerreava em oração pelos irmãos de Colossos. Então nós guerreamos em oração. Olha que tremendo. Colossenses capítulo 4, verso 12. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. A oração é um momento em que nós estamos clamando, em que nós estamos guerreando pelos nossos irmãos. E Paulo, ele mostrou ao povo de Colossos que Paulo, ele tinha vida de oração e ele orava pelos colossenses. Vamos conferir Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando que ele e Timóteo, quando eles souberam que aqueles homens de Colossos haviam se entregues ao Senhor Jesus, eles oravam para que eles conhecessem a vontade de Deus, para que eles tivessem sabedoria e entendimento espiritual, porque Paulo soube do amor que eles tinham pelos irmãos e da fé que eles tinham pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. E o pedido de Paulo para o Senhor é para que os irmãos de Colossos frutificassem. Colossenses capítulo 1, verso 10 e verso 11, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus,
corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Olha os pedidos de Paulo ao Senhor pelos irmãos de Colossos, mas frutificar é algo que o crente não pode deixar de fazer. O crente, ele não é estéril, o crente, ele tem que dar frutos, e Paulo ensina que a oração deve ser uma oração perseverante. Não posso fazer uma oração e logo me esquecer dela, não, mas eu tenho que ser perseverante em oração. Colossenses capítulo 4, verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Mais uma vez, Paulo fala da necessidade de sermos perseverantes na oração, mas também temos que ser vigilantes, não fazendo como o povo israelita, que sempre estava murmurando, nunca estavam satisfeitos. Mas Paulo fala: perseverem na oração e vigiem com ações de graças, deem graças ao nosso Deus. E Paulo, ele pediu também para os irmãos de Roma estarem orando por ele. Romanos capítulo 15, verso 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Paulo suplicou para que os irmãos estivessem guerreando com eles. Oração é momento de guerra, para que o Senhor estivesse agindo a favor dele. Paulo, ele mostra muitas vezes nas suas cartas que ele tinha vida de oração, mas vamos ver em Atos capítulo 16, verso 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Olha que tremendo! Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. E olha o fruto deles lá naquele lugar. Eles ganharam para Jesus a Lídia, e muitos outros passaram a servir ao Senhor Jesus. Paulo, ele manda orar constantemente em todas as circunstâncias, com perseverança e com vigilância. Efésios capítulo 6, verso 18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isto em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Não podemos nos esquecer de estarmos orando pelos nossos irmãos, pelos missionários, pelos pastores, pelo corpo de Jesus Cristo, ou seja, pela igreja do Senhor. O rei Jeroboão, ele pediu certa vez para o profeta novo orar por ele. Olha, estou indo lá no Antigo Testamento, para que ele fosse curado, para que a mão dele fosse restaurada. 1 Reis capítulo 13, verso 6. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé teu Deus, e ora por mim para que o meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. A Bíblia, ela nos mostra em toda a sua extensão que oração dá fruto, e a vida frutífera do ser humano, daqueles que servem ao Senhor na oração, é porque justamente na oração o nome do Senhor é invocado, é clamado, é buscado. E também a gente precisa entender que através da oração nós vestimos a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 14 ao verso 17, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés
com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É muito importante sabermos o que acontece quando nós estamos orando, nós estamos guerreando, nós estamos nos vestindo, nos revestindo, nos fortalecendo no Senhor. A vida frutífera através da oração se dá, porque mesmo quando nós que não sabemos orar, nós temos a certeza de que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. O Espírito Santo, ele está conosco, ele nos ajuda a frutificarmos na oração. A vida frutífera através da oração nos faz entender que o poder não está no homem, não é o homem que faz milagres, mas o poder está em Deus. É Deus que age, é Deus que ouve, é Deus que responde e é Deus que faz acontecer. Tiago capítulo 5, verso 15 e verso 16, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. É poderosa e eficaz por quê? Porque é o Senhor que vai agir. Confessar é quando nós entendemos que nós somos falhos, que nós somos necessitados da misericórdia, da graça e do amor do nosso Senhor, e que sem o Senhor Jesus em nós, sem o Espírito Santo em nós, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Nós somos chamados pelo Senhor para termos uma vida frutífera. Vamos ver o próprio Jesus falando em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, em nome de Jesus, Ele vou-lo conceda. É o nosso Senhor que nos ajuda a frutificarmos, mas na oração nós desenvolvemos intimidade com nosso Deus. Mas para nós frutificarmos na oração, nós precisamos ter vida de constante oração, precisamos ser perseverantes na oração, precisamos ser vigilantes. E olha, exige esforço para nos mantermos na presença do Deus Todo-Poderoso, mas é justamente na oração que nós nos prostramos, que nós reconhecemos a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.